Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que tenham passado esse tempo de festa, né? De feriado bem. Eu passei bem tranquila, dormi, né? Não, teve até um dia que eu até saí, mas foi festa de família, então foi tranquilo. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Paula Rainha. Eu apresento aqui informações sobre tarô. Eu trago leituras semanais, quinzenais, de acordo com, né, as possibilidades. Sempre trazendo orientação para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha escolhas, né, melhores na sua vida. Faço leituras de tarô, de oráculos particular e tô aqui, né, sempre que eu posso. Então, se você gostar da minha energia, se você gostar do meu trabalho, já peço para que você curta, né, se inscreva e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. E vamos lá para a leitura com os acontecimentos dos próximos 7 dias. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Para que vocês não precisem assistir o vídeo inteiro, quem não tem tempo, quem não tem paciência. Então eu vou fazer duas opções, tá? Então eu vou deixar no descritivo aqui do vídeo o tempo de cada escolha e aí você pode, né, ir direto na leitura que você escolher. Meu cachorrinho dando oi para vocês. Então, na opção 1, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Na opção 1 é o tarô com os mistérios do sol. Deixa eu ver se vai por causa da luz. Aqui. O tarô Mistérios do Sol. Opção 1. E na opção 2, o tarô Rider-Waite, que é, né, aquele mais classicão, é aquele que geralmente a gente começa por ele, né? Ou pelo de Marsella, tá? Então, vou deixar aí para vocês escolherem, tá? Novamente, opção 1, o tarô dos mistérios do sonho. E opção 2, o Rider-Waite, tá bom? Concentre-se, fechem os olhos, respirem fundo. Peçam para o eu interior de vocês, o eu superior de vocês, Deus, o anjo da guarda, te guiar para a opção que vai trazer respostas para sua vida e que seja de acordo com o que você necessita e não com o que você queira, tá? Aí, a partir disso, você abre os olhos devagar e a carta que chamar mais atenção é essa sua energia, tá? Se quiser ver as duas, assista, mas pegue uma como a principal e a outra como complemento, tá bom? Vamos lá, para quem escolheu então, vamos começar para quem escolheu a opção de número 1, que é o tarô Mistérios dos Sonhos. Vamos ver aqui a energia desses próximos 7 dias com os arcanos, tá? Vamos ver qual arcano vai reger os próximos 7 dias de vocês aí. Gente, tô meio nasalada, não sei porquê. Quer dizer, eu sei porque sim, eu durmo com o ventilador ligado, não importa a temperatura que esteja, né? Por causa do ruído, né? Aquele ruído branco, então me ajuda a dormir. Só que como o tempo não tá agradável aqui em São Paulo, né? Não tá calor, porque pra mim tempo agradável é sol, tá? Então, como não tá assim aqui, aí a rinite vem com tudo, rinite, sinusite, todos os ites, né? Então, eu fiquei bem anasalada hoje e o vídeo vai ser assim mesmo. Vamos lá. Arcano que vai reger os próximos 7 dias das pessoas que escolheram a opção 1. Esse baralho é muito lindo, né? O sol, ai que lindo. Gosto assim. Olha que interessante, mas o fundo do maço é a morte, tá? Assim. Acho que assim aparece melhor, né? Isso. Então, arcano dos próximos 7 dias de vocês é o sol, tá? Aqui me vem uma informação, de certa forma, né? Diferente, porque aqui ela está falando para você ser o seu próprio sol. Então, pode ser que essa semana você não tenha muito apoio das pessoas ao seu redor, não tenha muito
muita validação das pessoas que você deseja, que você gostaria de receber, e que você pode ser que você não vá conseguir contar com essas pessoas. Então aqui a orientação dessa semana é para você ser o seu próprio sol, né? Para que você brilhe a sua luz, independente do apoio que você receba, independente da validação que você receba. Conte consigo mesma. Se você pode contar consigo mesmo, então você tem tudo, né? Se você tem a energia necessária para fazer acontecer a sua vida, de realizar as suas metas, então você já tem tudo, né? Depender do outro é complicado porque pode ser que o outro esteja disposto, pode ser que o outro não esteja, pode ser que o outro faça do jeito que você gosta, pode ser que não. Então, quando você depende somente de si, as coisas saem exatamente do jeito que você deseja, ou mais próximo possível disso, tá? Então aqui fala sobre você puxar essa energia que está dentro de você, né? Buscar o seu sol interno e colocar para fora, né? Que se o mundo ao seu redor está escuro, né? Se só há escuridão ao seu redor, seja só a própria luz, seja seus próprios sol, brilhe e não brilhe só para você, brilhe para o mundo, porque o calor também é contagioso. Então, se você brilha, você pode fazer alguém que está do seu lado brilhar também, depois brilhando, é como uma chama de uma vela, né? Se alguém do lado tem uma vela também, a sua tá acesa, você encosta na vela do outro, acende, e se o outro encostar na vela do outro, acende também, e logo o local todo estará totalmente iluminado. Então é isso, tá? Não espere validação dos outros, não espere que os outros te reconheçam, comece por si mesmo, tá? Sinta que você já é poderoso por si mesmo, não fique esperando que isso venha dos outros. Quando você faz isso por você, aí sim isso vem dos outros. Quando eu me reconheço, os outros me reconhecem. Quando eu me vejo positivamente, as outras pessoas vão me ver igual, tá? Então comece você sendo a luz que você deseja na sua vida e aí você vai atrair essa luz de volta, tá? É uma energia muito boa, é uma energia muito positiva, é uma energia também que traz verdades, tá? Né? Onde o sol está, onde a luz entra, a escuridão vai embora. Se tem coisas sujas também vai aparecer, né? O sol ele traz toda uma iluminação, mas também vai mostrar tudo que tá ali debaixo do tapete. Você tá preparado para isso, né? Porque às vezes a gente quer luz, a gente quer iluminação, mas a gente não tá preparado para lidar com o que tava ali embaixo das sombras, né? E aí quando a gente vê um monte de sujeira ali que a gente tem que limpar, é a hora que a gente fala, ih, né? Que saudade dos tempos da ignorância, né? Mas é importante, né? Se vem a luz é porque você pode limpar, você pode mudar, você pode transformar e aquilo não vai precisar mais ser escondido, né? Aquilo não vai precisar mais fazer parte da sua vida, tá? Como o fundo do baralho veio a carta da morte, a morte também fala de transformação, né? Ela muda tudo aquilo que não faz mais sentido, né? Ela finaliza tudo que não faz mais sentido para você, tudo que não tem mais que estar na sua vida, tudo que já cumpriu o seu propósito, e aí finaliza para que renasça o novo. Então, assim, a morte junto com o sol é uma energia muito boa, tá? Por quê? O sol, ele pode iluminar aquilo que está em oculto, né? Iluminando aquilo que está em oculto que não seja bom para você, aí pode finalizar. Finalizando, é como se fosse um círculo. Então, assim, finalizando, atrai o sol novamente, porque traz novos ares, novas situações, novas opções. E aí são opções que estão alinhadas com a sua energia, com o seu merecimento, tá? E se você está numa situação que não é tão boa, então já fica o contrário, né? Vem a morte finalizando isso, né? Tirando aquilo que não ressoa mais com você, que não te faz mais bem. E depois vem o sol iluminando seus caminhos, trazendo novas situações, novas opções. Então é ótimo, tá? Deixa finalizar o que tiver que finalizar na sua vida para que o sol venha brilhar para você, tá? Essa é a energia da primeira opção. E agora vamos para os possíveis acontecimentos. Eu vou pegar aqui o tarô do Osho. Eu nem embaralhei, já tá querendo pular. Então, vocês que estão aí me assistindo, já deixem, por favor, me deixem saber como vocês estiveram nesses últimos tempos, nessas últimas semanas. Semana passada eu não fiz, né, o vídeo, eu não consegui. Então, me digam como que foi. Como as leituras que eu trago, elas têm
né, uma previsão dos próximos 7 dias, mas pode se estender um pouco. Então, me fala o que fez sentido, porque às vezes o que eu falo aqui vai acontecer daqui a uma semana, ou pode ser que aconteça daqui a uns 10, 15 dias, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Geralmente, né, eu jogo para os próximos 7 dias, mas pode ser que estenda mais, até porque se forem situações que não dependem só de vocês, né, pode ser que não aconteça no tempo previsto aqui. Mas me contem, né, o que fez sentido na última leitura para vocês, né, o que aconteceu, que foi previsto ali, né, que bateu certinho com a leitura. Eu gosto de saber para ver se tá tudo certo, se eu estou no caminho certo das minhas leituras, né, da intuição, de tudo que eu recebo aqui. E, por favor, né, compartilhe com as pessoas que vocês acreditam que possa ajudar. Tem muita gente que, na verdade, o tarô, ele tem muito uma questão de tabu, né? Ainda hoje, ainda em 2025, ainda é um pouco de tabu. As pessoas têm uma visão do tarô distorcida, né? De, tá lendo a sorte, é associado a algum tipo de religião, né? Aí tem gente que usa a expressão, né, macumba, né? E não tem nada a ver. O tarô, ele é uma fonte de autoconhecimento, né? Na verdade, é uma chave que faz você olhar para dentro, e a partir de olhar para dentro, você conseguir resolver a sua vida no exterior, né? Então, às vezes, você mostrando esse vídeo para alguém, as pessoas vão ver que não é como elas imaginavam. E aqui eu trago muita orientação para você, né? De como você agir, de como você enxergar a vida, de como você mudar, o que você pode fazer para melhorar a sua vida. Então, fazendo isso, as pessoas tiram, né, esse estigma de que o tarô é só para previsão de futuro, né? Ele é muito mais para o presente do que para o futuro. Até porque se você não muda no presente, o seu futuro não muda, né? Então, manda para quem você acha que pode ajudar. Mesmo que no início a pessoa fique meio assim, mas ela vai assistindo, ela vai vendo que vai batendo com ela. E aí ela começa a assistir e dar um pouco mais de espaço, né? Ela baixa a guarda e se permite, né, mergulhar nessa fonte de autoconhecimento que é o tarô, tá bom? Então, vamos lá, acontecimentos dessa semana para o grupo número 1. Florescimento, que é a rainha de ouros, a coragem, intensidade, bom, tá bem energia do sol mesmo, né? Moralidade, essa não. A carta da cura. Essa carta é linda, né, gente? Que mais? Momento da colheita. Maravilhoso. Só isso? Uma de bônus. Era uma. A nova visão. Essa aqui não. Nova visão. E o fundo do baralho. Relâmpago. É uma confirmação do que foi falado só na energia, mas, né, tem acontecimentos mais específicos aqui. Vamos lá. Para algumas pessoas, aqui você está num momento, está numa fase onde realmente a sua luz tem que brilhar. Você tem se mantido por muito tempo em oculto, tem se mantido por muito tempo nos bastidores, tem se mantido
por muito tempo no papel de coadjuvante. E aqui a espiritualidade está te trazendo, né, a orientação para você se encorajar mesmo, né, a agir, né, a se mostrar. De repente você tem no seu trabalho, você tem uma ideia que, poxa, é uma ideia super bacana, que poderia realmente cooperar com o crescimento da empresa, né, com a evolução, com o desenvolvimento da empresa, e você não fala, né, você guarda essa opinião para si. E de repente, se você fala, se você toma essa coragem, né, e traz essa opinião, joga na mesa, digamos assim, de repente é o que você precisava para o seu trabalho ficar melhor, é o que você precisava para desenvolver mais rápido, né, um projeto que está aí em andamento ou que está meio travado, né? Às vezes é a chave que eles precisavam tá aí na sua cabeça, né? A ideia que eles precisavam estava na sua cabeça. E ali, você trazendo isso vai ajudar, né, a equipe como um todo, não só a equipe, mas se você trabalha, né, só você e mais alguma pessoa, vai ajudar o seu trabalho a ser visto, né? Vai ajudar a enxergar que você é uma pessoa que pensa fora da caixinha, né? E isso pode te trazer um destaque, né? É o florescimento aqui, né? Principalmente aqui pode ser que eu esteja lidando mais com energia feminina, não com mulheres, mas com pessoas que têm energia feminina mais forte, né? Então, se você tem, né, projetos, você tem ideias, você tem opiniões que possam agregar aí no seu trabalho, na escola, né, onde você estuda, sei lá, num projeto que você faça parte e você, né, sempre teve vontade de contribuir, mas você não tem coragem, aqui é o momento, né? Aqui, ó, quando uma vez que essa flor, ela tem coragem, né, de nascer a partir da pedra, você vê como ela floresce bonita, né? Eu sei que não é fácil às vezes, principalmente quando você é tímida, ou, né, no caso, quando você cresceu sob a sombra, né? Cresceu sob, por exemplo, sei lá, na sua família tem o filho que é o filho de destaque e você era o filho que, é o filho que não deu certo, né? Ou o filho que, pô, tá sempre na média, né? Que nunca fez muitos acontecimentos, muitas coisas grandes. E aí você cresce sob esse estigma de o filho mais ou menos. E aí, talvez você tinha dificuldade em se expressar, ou quando você tentava se expressar, os seus pais meio que podavam você, né? Do tipo, depois você fala, porque esse momento a gente tá cuidando do seu, né, do seu irmão, da sua irmã, não sei porque tá vindo essa informação, mas, né, vai servir para alguém. Pode ser que você cresceu sendo o filho bonzinho, a filha boazinha, e os seus pais tinham que dar muito mais atenção para o filho, para a filha problemática. E aí você cresceu à margem, né, de atenção. Então, quando você tinha algo para contribuir com a família ou só para se expressar, pode ser que você ouvia sempre um agora não, porque, né, agora era o momento de cuidar do outro. E aí você cresceu com esse sentimento de que você não vale a pena, de que a sua voz não é importante, de que as suas ideias não são relevantes. E aqui é o momento da espiritualidade te honrar, tá? Chegou o momento da espiritualidade te honrar. Então, abra sua boca, se expresse, né? Diga a sua opinião, diga o que você pensa, traga ideias, porque aqui, uma vez que você tem essa coragem, né, de se mostrar, a espiritualidade vai te honrar, né, vai te mostrar o destaque que você merece ter, tá? Aqui mostra as coisas acontecendo muito rápido. Aqui é a carta da intensidade, é o valete de paus. E o valete de paus, ele é a pessoa que ele vai agindo com rapidez, ele trabalha, ele tem muito movimento, tem muita atitude, e as atitudes dele têm colheitas rápidas, né? Então aqui mostra, uma vez que você começa a se expressar, começa a mostrar suas ideias, comece a opinar, né, sobre algo que já está acontecendo, você vai ver que as suas opiniões vão ser aceitas, vão ser acatadas e vão ser bem vistas.
E isso pode te trazer, sim, uma posição de destaque, pode te trazer o reconhecimento, né, que você sempre desejou, que você sempre esperou. Está na hora de chegar aqui, né, de você colher, de você ser visto como uma pessoa inteligente que você é, como uma pessoa que é boa de execução, né, como a pessoa criativa que você é, tá? Aqui está chegando o momento de reconhecimento, então você pode dar uma ideia que para você é um simples detalhe, né, uma coisinha pequena, mas que vai fazer toda a diferença no seu trabalho, na sua turma de escola, de faculdade, num projeto que você trabalhe, dentro da sua família, e você pode ser reconhecido do tipo, quando aquilo se realizar, alguém vai chegar em você, ó, prendeu minha garganta. É bem questão de comunicação mesmo, né? Vocês têm dificuldade em expressar. Então, uma vez que aquilo funcione, é uma ideia que é genial, sim, né? Dentro das necessidades ali, a pessoa ela pode chegar né, na turma, no grupo, na equipe e falar, olha, gente, fulana teve aqui uma ideia, e é uma ideia muito boa, e, cara, né, estou aqui para reconhecer a ideia dessa pessoa, né, para parabenizar, porque precisamos de mais fulanos e fulanas, né, e podem citar o seu nome ali, porque você fez a diferença ali, tá? Não se ache pequeno, não se ache pequena, tá? Eu sei que às vezes a gente passa por situações que nos fazem sentir assim, mas nós não somos o que fizeram conosco, né? Nós somos o que nós fazemos a partir disso. Pode ser que na sua infância, na sua adolescência, você não tinha possibilidade de mudar, né? De se enxergar diferente, porque quando a gente é mais novinho, a gente é muito influenciável realmente, né? Mas hoje, você sendo uma pessoa adulta, você já tem condições de olhar para dentro, de olhar no espelho e enxergar as suas qualidades. Então, por que não você mesmo, né? Como a gente está falando aqui do sol, por que não você mesmo começar a reconhecer a sua beleza, a sua grandeza, né? A sua inteligência, a sua força, e começar a fazer, né, a sua luz brilhar, porque você fazendo a sua luz brilhar é como veio aqui mesmo, né, aí as outras pessoas também vão colocar holofote sobre você, tá? Então é uma semana muito boa para pôr ideias para fora. Coragem, tá? Você consegue. Eu sei que é difícil abrir a boca, mas quando você abre a boca, fala a primeira frase e você percebe que as atenções são levadas para você, são dirigidas a você de forma positiva, isso dá um incentivo, dá uma força a mais para você conseguir se expressar mais. Isso é um exercício e acontece, tá? A começar por mim. Eu já fui essa pessoa que não conseguia me expressar, que não conseguia dar minha opinião, que não conseguia falar. Mas quando eu fui criando coragem, teve um curso que eu fiz de jardinagem, de paisagismo, onde tinha algumas matérias que era sobre questões sociais, né? Envolviam o desenvolvimento psicossocial ali. E aí eu era super tímida nessa época, né? Eu tinha umas travas gigantescas na questão de ser vista, né? E eu lembro que a professora, quando ela falava alguma coisa, ela trazia alguma informação e ela pedia, né, fazer alguma pergunta e pedia a opinião da gente sobre aquele tema, eu ficava naquelas do tipo, falo, não falo, porque sempre é aquela sensação de que eu vou abrir a boca e vão falar, ei, idiota, né? E até a primeira vez que eu criei coragem, levantei a mão assim e falei a minha opinião e ela, tipo, pô, a rainha tá certa. E aí, tipo, ó, eu tô certa, até eu me surpreendi, né? Do tipo, nossa, eu tô certa. E isso foi me criando uma coragem e chegou um ponto nesse curso que só eu e mais um aluno, nós éramos os únicos proativos na questão de ela fazer qualquer pergunta, nós éramos os únicos que né? Tipo, já levantava a mãozinha, a Hermionezinha ali, né? Eu. E aí chegou um ponto que eu já estava me sentindo tão bem, foi um curso de alguns meses, então, né, eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Chegou uma fase desse curso que quando a professora ela falava alguma coisa ou ela fazia alguma pergunta, aí ela falava assim, gente, que vocês acham disso? Ou o que fulano quis dizer com tal frase? Menos a rainha e o outro aluno, ela falava o nome do outro aluno, vão responder, né? Aí, tipo, ela já meio que
falava pra gente não responder, para dar a oportunidade dos outros também terem essa proatividade, sabe? Então, pra mim, foi uma transformação muito grande, né? Onde eu não tinha minha voz ouvida para chegar num ponto de onde a minha opinião era válida e de eu me sentir tão à vontade que ela já até pedia para tipo, eu dar minha opinião depois dos outros para não influenciar também. Isso foi para mim um grande reconhecimento, né? Foi o momento que eu senti, o que eu digo tem importância, que seja o mínimo, né? Então, eu sei que é difícil no começo, mas eu trago essa minha experiência para você ver que se você se permite pelo menos abrir a boca e falar um pouquinho, né? Se você tem essa coragem e necessita, você vai conseguir florescer da pedra, tá? De onde você menos espera pode vir o seu reconhecimento. Então, coragem, tá? Segunda situação. Pelo que eu vejo aqui, tem muitas pessoas que elas se preocupam demais, né? Tem pessoas que são preocupadas demais com o certo ou errado, ai, com o que vão pensar, ai, com uma sociedade enxerga isso. E pode ser que você esteja se reprimindo de ser quem você é, de expressar a sua verdade, mesmo que a sua verdade seja totalmente diferente do que o mundo acha que é o certo, e você se expressando, você consiga colher é como se você já estivesse. Deixa eu ver como que eu posso explicar isso. É como se a sua visão de mundo ela tivesse sido distorcida, tá? É como se você tivesse se deixado levar realmente muito pela opinião externa dos outros, pelo que os outros pensam, pelos valores da sociedade ou do grupo em que você convive ou da sua família, e isso não fosse não é algo que ressoe com a sua essência, né? Do tipo, sei lá, minha família inteira, né? Meus irmãos tiveram filhos, os meus pais acham que, né, que tenho que ter filhos também, né? Eles querem netos e aí eles cobram netos. Então, o que se espera, né, de uma família, pelo menos da minha família, se espera que todos os filhos casem, tenham seus filhos, tenha continuidade da espécie, mas não é algo que ressoe comigo. Quando eu era nova, quando eu era adolescente, quando eu tinha uma mente mais influenciável, e isso eu digo até uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu me imaginava sendo mãe do lar, bela, recatada e do lar. E tudo bem, né? Naquela época eu achava que era aquilo que era pra mim. Por quê? Porque eu cresci ouvindo que, né, vai ter filho, vai casar e vai se dedicar ao lar e, enfim, né, ao bem-estar da família. E não tem nada de errado com isso, tá? São escolhas, né? Se você escolhe, se você é feliz assim, eu sou feliz por você ter escolhido e por você ser feliz assim. Mas com o passar do tempo, conforme eu fui mergulhando no autoconhecimento, eu fui olhando para dentro de mim, descobrindo quem eu sou, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, né? Quais são os meus valores? Quando eu fui fazendo esse mergulho dentro de mim, eu percebi que para mim não ressoa a vontade de ter filhos. E não é porque eu odeio crianças, porque na verdade eu adoro ser a tia. Gente, eu gosto de ser tia, né? Ser tia é muito bom porque eu posso fazer a melhor parte de todas, que é brincar, que é dar risada, que é dar conselhos também quando necessário, que é fazer a parte da diversão, mas eu não tenho a responsabilidade sobre uma vida, né? Eu não tenho a responsabilidade eterna sobre o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, a estrutura de uma pessoa, né? Isso é para mim, né? É um peso muito grande, né? E eu não quero ficar presa a uma responsabilidade assim, onde eu não tenha muita permissão para fazer merda, porque, né, tem alguém ali olhando, né? Eu vou estar sendo exemplo de alguém.
E eu acho que é muita responsabilidade e eu não quero essa responsabilidade pra mim. Então, pra mim não faz sentido, né? Eu ser mãe. E eu não vou ceder a essa vontade, a essa pressão né, da sociedade, dos meus amigos mesmo, poucos que eu conheço não têm filhos, né, nessa idade que eu tenho. É, é o que a sociedade espera, que a mulher, né, ela vá ter uma família, ela vá ser mãe. E eu escolhi não ceder a essa pressão porque não faz sentido para mim, né? Não adianta eu ter filhos para agradar os outros e não ser feliz, não ser uma mãe boa, porque se eu não gosto daquilo, por mais que eu me esforce, eu não vou fazer bem, né? Então, eu tive coragem né, de me voltar contra, né, o que se espera de mim, o que a sociedade espera, né, o que a moral e os bons costumes esperam, mas isso que aconteceu, isso me curou, né, porque isso me trouxe uma liberdade e me trouxe principalmente uma liberdade criativa de tipo, se eu não vou ter filhos, o que que eu posso? Eu posso tudo, né, eu posso todas as possibilidades. Se eu quiser, agora eu posso pegar as minhas malas e enfiar meu cachorro, porque é a única criança que eu tenho e que essa aí eu posso, né, levar para qualquer lugar e dar muito menos trabalho, né, em questão de desenvolvimento. Eu posso pegar, né, as minhas malas, pegar meu cachorro e amanhã mudar para Maceió. Depois eu posso, se eu quiser pegar, comprar uma Kombi, fazer, né, um motorhome, né, que agora se fala assim, e sair peregrinando aí o país inteiro, morar cada dia num lugar, cada época num espaço diferente. Eu não tenho uma criança que eu precise acompanhar o desenvolvimento educacional dela, onde ela tem que ser fixada, onde ela tem que receber essa educação. Eu não vou ter uma criança onde ela tenha que ter uma estabilidade emocional, estabilidade psicológica, porque quando a gente sabe que cada mudança afeta também, né, o psicológico dessa criança, a criança precisa aprender a ter estrutura, então eu não tenho nenhuma dessas coisas me prendendo, não tenho nenhuma dessas obrigações, isso me dá todas as possibilidades. Amanhã eu posso morar no Canadá, depois eu posso morar, sei lá, na China, né? E eu posso vender miçanga na praia, eu posso qualquer coisa, né? Isso me trouxe uma liberdade e que desenvolve a minha criatividade para fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, coisas que me tragam novas lições, novos aprendizados, novos conhecimentos, e isso é muito bacana, né? Então aqui parece que vocês, eu tô falando de algumas pessoas que meio que estão de saco cheio nessa semana, podem estar de saco cheio de seguir regras, seguir normas, seguir aquilo que o outro acredita que é o melhor para você, e você chegue num momento de falar, quer saber? Né? Bom, eu acredito que estejamos lidando com adultos aqui, né? Então, vai chegar um momento que você vai virar realmente, foda-se. Mas o seu pai fez, problema dele. Mas a sua mãe, problema dela. Mas fulano, legal, bom pra ele, mas não é pra mim. Não é assim que funciona comigo, né? Vai chegar um momento que alguém, né, de vocês aí vai tocar o foda-se mesmo, sabe? E vai se libertar. E com essa liberdade, vai começar a haver uma cura dentro de vocês, né? Você vê aqui, ó, nessa carta da cura, a mente da pessoa é onde está sendo curada e a outra mão está sob o umbigo. O chakra umbilical, o chakra é ótimo. O chakra umbilical, ele é responsável pela absorção daquilo que o mundo traz para nós, né? Então, a opinião do outro sobre mim, eu absorvo ali pelo chakra umbilical. O que o outro diz que eu devo, que eu não devo, o que o outro diz que é bom ou não é para mim, tudo que falam para mim, sobre mim, eu absorvo por esse chakra. E aí é onde, né, eu tenho essa dificuldade em diferenciar o que é meu do que o que é do outro. Mas quando há cura nesse chakra, você vê, ó, onde vai florescer o coração, né, o chakra cardíaco. Então é como se você curando a sua mente, né, se libertando dos pensamentos, das opiniões, dos valores dos outros, e do que os outros falam, do que os outros dizem, do que os outros te cobram, você vai começar a ser fiel a si mesmo, e é onde o seu coração vai florescer. Então, assim,
a partir disso, de você ser fiel a si mesmo, mesmo que seja uma coisa besta, sabe? Do tipo, quero cortar meu cabelo curtinho e todo mundo gosta de cabelo comprido, todo mundo tem cabelo comprido é bonito, é feminino, nananana, e você, foda-se. Vou cortar a lá Elis Regina. Você corta e você vai se achar maravilhoso, maravilhosa, né? E mesmo as pessoas que estranharam, né, que de início acham que é feio, vão olhar pra você e falar, pô, você combina super com cabelo curto, caramba. Se eu soubesse, eu tinha falado pra você cortar há mais tempo, sabe? Aqui eu estou dando um exemplo de cabelo, mas pode ser sobre qualquer coisa. Aqui essa semana vai haver, né? Com o sol vindo à tona, você vai conseguir enxergar a sua verdade. E você enxergando a sua verdade, você vai se libertar de questões morais, né? Daquilo que a sociedade, a família, a religião espera de vocês. E você se libertando, você começa a ser fiel a si mesmo. E sendo fiel a si mesmo, vocês vão ter colheitas positivas, tá? Vai ser muito aquela coisa do tipo, não disse que eu tava certo, sabe? Mesmo que você não faça isso pra provar nada pra ninguém. Mas era só pra confirmar que a sua intuição, o seu sentimento sobre aquilo, sobre aquela situação, estava correta, tá? É, essa carta aqui da nova visão, é exatamente isso, por isso que ela veio de bônus. A nova visão é a carta do enforcado, né? E ela fala sobre você virar, né, o enforcado, na posição original ele está, né, de cabeça para baixo, com os pés pendurados ali, se sentindo preso, né, se sentindo sem saída, se sentindo, putz, daqui é o fim da linha. Só que ali é um convite para ele enxergar a situação de outro ponto de vista, né? Para ele olhar a vida por outros ângulos. E uma vez que ele olha a vida por outros ângulos, ele começa a voar, né? Ele começa a dançar. Aqui nessa foto, nesse desenho, essa pessoa ela está bem numa posição de dança, né? Parece que ela cria asas. É uma imagem muito bonita. Você vê que ela sai dessa posição de estar deitado aqui, né? De estar prostrado, para ele se levantar e começar a florescer, né? Então, aqui é muito isso. Uma vez que você se livre, tá, da opinião do outro a seu respeito, de como o outro acha que você deve dirigir a sua vida e você comece a tomar o controle da sua vida, você vai ver que foi a melhor decisão que você teve e você vai começar a colher também os frutos disso, tá? O 9 de ouros fala de satisfação, né? Ele traz uma satisfação. Seja onde for, seja questões familiares, seja questões do trabalho, seja entre os seus amigos, seja em questões de aparência física, tá? Faça aquilo que você achar melhor. Ó, meu cabelo. Minha família é tradicional de cabelos, né? Todo mundo tem seu cabelo comprido, normal, cor normal. Não pintam, se pintam é só da mesma cor. E aí venho eu, cabelo rosa, cabelo azul, cabelo roxo. E assim, quando eu pinto meu cabelo, né? Você vê que tá bem renovadinho, né? Eu pintei essa semana. Quando eu retoco o meu cabelo, eu brilho, sabe? Eu me sinto brilhando. E eu não fico me importando se os outros vão me achar bonita, feia, estranha. Eu olho no espelho e eu me acho radiante, e aí eu me sinto radiante, e é isso que importa, né? Como você se sente. Mesmo que o olhar do outro possa ser, nossa, que garota estranha. Garota não, mulher, né? Que eu já tenho 40 anos, mas, né? No popular, né? Nossa, que mulher estranha, né? Uma mulher assim, né? Dessa idade, com cabelo rosa. Faz bem pra mim. Se faz bem pra mim, é o que importa. Então é isso, tá? Siga a sua direção, siga os seus instintos, tá? Se livre, né? Da opinião do outro, da necessidade de agradar o outro, tá? Não importa o que você faça, você nunca vai agradar. A realidade é essa. Então, se você vai ser mal falado, que você seja mal falado fazendo o que você gosta, tá? O que te faz bem. Vamos lá para mais uma última informação aqui. Para a equipe ótimo, para o grupo número 1, mais um acontecimento. Nossa, eu tô com uma energia, assim, essa energia do sol realmente muito bonita, porque eu tô aquela sensação de, sabe, quando você é criança e você tem uma festa para ir, né?
E aí você se arruma, tá quase no horário, aí você, tipo, tá esperando pra ir, você já fica assim, sabe, ensandecido. Eu tô com essa sensação, essa energia aqui, né? Graças a Deus. Uh, Essas últimas semanas, elas têm sido bem pesadas energeticamente. Não sei vocês, né? Até me contem se foi assim pra vocês, mas pra mim foi pesadíssimo energeticamente. Não sei se foi a quaresma, não sei o que acontece, mas assim, eu não acredito na questão de quaresma, mas para quem acredita pode ser que seja isso mesmo, né? Mas eu senti assim um peso tão grande, era como se o mundo pesasse demais, sabe? Eu tava muito cansada, eu tava assim, eu trabalhava, dormia, comia, dormia, eu tava vivendo para isso, assim, né? Se eu não estivesse trabalhando, eu tava dormindo. Se eu não estivesse comendo, né, eu tava dormindo. Então eu tava dormindo até 2 vezes por dia, assim. Tava exausta. E agora essa energia do sol, pelo menos aqui pra mim, tá ótima, assim, sabe? É uma energia de, finalmente acordei, sabe? Parece que todo aquele peso, aquela cansaço foi embora. Então eu espero que vocês estejam assim também, né? Me contem se vocês se sentiram assim durante as outras semanas também, né? Pra eu ver se eu não tava sozinha nessa. Mais um acontecimento, último acontecimento aqui para o grupo número 1. Espera que esse baralho aqui ele é grande e a minha mão é pequena, então é ruinzinho para segurar. Acaba caindo muitas cartas. Deixa eu ver se eu seguro assim. Assim também não vai dar, pera. Eu consigo. Aí. Não vai dar mesmo. Vou dividir em 2 e aí eu vou tirando, é melhor. Acontecimentos. As de ouros, novos começos. Cavaleiro de paus. O que mais? Acontecimentos. 3 de espadas. Essa não. Rei de espadas. Dois de copas. 8 de ouros. O que mais? Só isso? 6 de ouros. Fundo do baralho, a temperança. É bom. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, aqui... como aqui fala de novos começos, pode ser que aqui esteja pedindo para vocês, essa semana, irem com menos sede ao pote, para algumas situações, né? Como a gente traz vários acontecimentos aqui, né? Nessa situação aqui, seja o que for, pede para vocês irem com um pouco menos de sede ao pote, porque o As de Ouros, ele fala sobre novos começos, mas são começos que denotam tempo, são coisas que você vai construindo ali passinho a passinho, ou tijolo a tijolo, né? E que não fica pronto de uma hora para outra, né? E o Cavaleiro de Paus é aquele que tem aquela energia do bora lá, vamos. Só que às vezes, nem sempre a pressa, como dizem, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes, para que você tenha uns resultados mais eficientes, mais consistentes, é necessário que você dê um passo para trás, né? Avalie a situação com mais calma, veja melhor os prós e os contras daquilo que você pretende fazer, para que você não dê passos além da sua perna, né? Para que você não dê passos precipitados e aí
dê alguma coisa errada e você tenha que recomeçar, tá? Porque aqui tem o 3 de espadas, o cavaleiro de paus e o 3 de espadas. Então, se você vai com tudo, vai, né, na força do ódio, aí, fazendo o que você quer fazer e não pesa os prós e os contras, não avalia a situação como um todo, não avalia se você já está em condições de realizar isso, aqui vem uma decepção, tá? Vem uma quebra, né, de expectativas, uma frustração. O que, né, não é bacana aqui, né? Como aqui o que você pretende fazer, o que você pretende colher é algo consistente, para essa consistência é necessário que você ative, né, o poder do rei de espadas. E o rei de espadas, ele é o quê? Ele é racional, né? Ele é uma pessoa que ele pensa bastante na situação, ele é uma pessoa que ele analisa bem, ele é uma pessoa que ele não se deixa levar pela emoção. Meu microfone. É uma pessoa que ele não se deixa levar pela emoção. O rei, o cavaleiro de paus, ele é muito emocionado, né? O cavaleiro de paus, ele é uma pessoa que ele age, ele é muito de movimento, só que ele age primeiro e depois ele pensa. E aí que é o problema, porque quando você não pensa, você faz as coisas naquela energia que você tá do sol, né? Toma cuidado, né? Porque o sol também pode trazer tanta energia que você é o outro lado, né? Das coisas. Então, se você não toma cuidado, você se deixa levar por essa, vamos, e você não pensa, não planeja, não cria estratégias, você pode agir, né, com o primeiro recurso que lhe vem à mão e aí, de repente, o resultado não seja tão positivo. E aí dá aquele desânimo do tipo, putz, vou ter que começar de novo, né? Seja o que for, seja no trabalho, seja uma ideia que você tem, seja um trabalho que você faz, ou uma ideia nova que você esteja desenvolvendo, né? Ah, eu tô com uma ideia nova, eu vou pôr em prática. Analisa primeiro, vê, né, todos os ângulos dessa ideia. Não quer dizer que não é para você fazer, mas quer dizer que é para você avaliar melhor, né? E ver se você tem tudo que é necessário para fazer aquilo acontecer, ver se você tem todos os recursos, ver se você está preparado caso aquilo não funcione para, né, tem estratégia, né, para reverter se algo não der certo, porque de repente você só tá pensando na coisa do tipo, eu vou fazer, e aí eu vou colher isso, isso e isso. Tá, mas e se não der certo? O que você vai fazer? Aí a hora que você pensa, putz, não sei. Então já pensa antes, né? Antes de fazer, já se antecipe, tá? Então se der errado, quais possibilidades eu tenho? Então eu posso fazer isso, isso e isso, eu posso reverter fazendo tal coisa, eu tenho tal opção, porque aí você já vai munido, né, de ferramentas, né? Então, tanto para que faça aquilo se realizar, quanto se der alguma coisa, aparecer algum desafio no caminho, você já saiba como resolver, tá? O 2 de copas aqui, ele fala de uma parceria de sucessos, né? Ele fala de uma colheita positiva, ele fala de ele fala de estruturas de equilíbrio, né? Se for, por exemplo, questão de relacionamento, tá? Se você está num relacionamento com alguém que tá indo devagarzinho, né? Que essa pessoa, ela é parceirinho aí, tartaruga, né? Se você tá lidando com uma pessoa tartaruga que, meu Deus, né? Cada passo dessa pessoa leva 10 horas, e você já tá, opa, eu vou pular a etapa porque eu sei que essa é a pessoa da minha vida, e então eu vou lá com a aliança pedir essa pessoa em casamento. Não vá, tá? Não vá. Porque aí essa pessoa vai tomar um susto, ó, 3 de espadas. Ela vai tomar um susto e vai recuar, tá? Ela podia até estar pensando em casar com você, mas pela sua energia de eu vou fazer, ela pode se assustar e dar um passo para trás. Então, se você é uma pessoa que é muito mais de agir, de movimentos, se você está lidando com uma pessoa, emocionalmente falando, né, que é uma pessoa mais devagar, deixa a pessoa ir no tempo dela, porque aqui o As de Ouros é algo que se constrói com estrutura, tá? Não é uma coisa que, mas eu vou esperar e depois não vai rolar nada, e aí eu, né,
criei falsas esperanças e tomei no não. Aqui não, aqui é algo que assim, se permitam se conhecer, né, se aproximar, criar uma intimidade. E aí, vocês criando essa intimidade, vocês vão criando mais conexão, essa conexão ela vai se aprofundando, vai se estruturando, até o momento que essa pessoa se sinta segura para falar, bom, essa é a parceria que eu quero. Então, agora, essa pessoa chega em você e fala, olha, né, já vi que a gente se dá muito bem, que a gente se conecta, que a gente tem visões de mundo parecidas, ou se não tem visão de mundo parecida, mas nós temos os mesmos projetos para o futuro. Então, eu acho que a gente pode, né, fazer essa parceria se aprofundar mais, né? Vamos namorar, se vocês namoram, vamos noivar, vamos casar. Essa pessoa que você está lidando, seja homem ou mulher, é uma pessoa muito racional, tá? Então, ela é uma pessoa que ela vai olhar por todos os ângulos, ela vai analisar como você age, ela vai analisar se as suas palavras condizem com suas atitudes, tá? Para que ela decida se você é uma parceria boa para a vida, tá? Porque como a gente está lidando com o As de Ouros, essa pessoa é uma pessoa que ela não quer uma coisa frívola, né? Uma coisa fugaz, ela é uma coisa rápida, ela quer uma coisa mais estruturada, só que para essa estrutura ela analisa muito bem para ver se ela tá lidando com a pessoa certa, né? Com a pessoa que corresponde com o que ela espera. E se você for essa pessoa, ela vai investir, tá? Mas não tente colocar os carros na frente dos bois, tá? Vai devagarzinho, porque no que diz respeito a relacionamento aqui, ó, é uma parceria muito bacana. Pode dar em casamento se você quiser, tá? Mas é necessário que você equilibre também, né? Se ela vai devagar, vai um pouquinho devagar também. Se ela corre, corre também, tá? Aqui ela tem que ter um equilíbrio no dar e no receber. Então, se ela tá te dando de menos, não estou falando de joguinhos, tá? Não brincamos com pessoas, nós estamos lidando com vida, né? Com sentimentos. Então, essa coisa de joguinhos, a não ser que você queira ser uma peça também no jogo do outro, não faça isso, tá? Haja com o coração, mas aqui estamos falando sobre o equilíbrio no dar e no receber, tá? Se a pessoa pode te dar muito, você dê muito. Se a pessoa pode te dar pouco, dê o que você pode dar, mas não dê em excesso, porque senão você vai ficar querendo de volta esse muito que você deu, e aí a culpa não é da pessoa, foi você que entregou demais. Então, né, entregue o que você recebe, tá? Aqui, o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta que fala de... É um trabalho que você faz dedicado, né, dia a dia, pecinha a pecinha. É um trabalho que você faz com cuidado, com delicadeza, é um trabalho minucioso, mas que você colhe lá na frente, né? Você colhe. Então, aqui provavelmente esteja lidando realmente com relacionamentos mesmo, né? Aqui tem o 6 de ouros, que é né, a última carta que saiu de bônus. O 6 de ouros é o equilíbrio no dar e no receber, né? Então, se você estava muito acostumado a ser a pessoa que agia, dessa vez você vai ter que ser a pessoa que espera a atitude do outro. Lide com isso. Beijo. Eu sei que é difícil para mim também. Eu sou uma pessoa muito de tomar atitudes, mas hoje em dia eu não quero mais ser a pessoa que toma atitudes nos relacionamentos, eu não quero ser a pessoa que vai e faz acontecer, né? Hoje eu entendo a importância do equilíbrio nos relacionamentos. Então, se eu me envolver com alguém, se eu estiver conhecendo alguém, eu vou querer ir na mesma velocidade que essa pessoa, eu vou entregar o que a pessoa me entrega. E porque assim eu entendo que eu não vou me sobrecarregar e também não vou sobrecarregar o outro de cobrança, porque assim, quando você entrega muito, inconscientemente, né, você está entregando para o outro uma responsabilidade de ser recíproco, quando ele não está pedindo essa reciprocidade, né? Ele não está pedindo, olha, não estou pedindo que você me entregue muito. Só que se você está me entregando muito, automaticamente, inconscientemente, o outro sente que tem que entregar esse muito de volta. E aí é uma pressão que ele não bancou, não quis, né? É algo que ele não está pedindo, então pode ser que seja demais para esse outro, tá? Então, hoje eu já tenho essa visão de que eu vou entregar o que eu receber.
e não para brincar, não para ser egoísta, e sim para equilibrar a balança, para que eu não me sinta doadora demais e não me sinta em falta, né? Não me sinta em falta. E as coisas fluem melhor, as coisas caminham melhor e elas tendem a se aprofundar melhor quando você dá um passo de acordo com a sua perna, né? Eu não tenho nem 1,60 m, por que eu vou correr, né? Senão eu caio. Então é isso, tá? Equilíbrio. Fundo do baralho é a temperança. A temperança é isso, tá? É um trabalho de você seguir os seus passos devagarzinho, de você equilibrar, né, a razão e a emoção, de você se equilibrar para que você possa fazer as coisas no tempo certo e aí ter uma colheita positiva e equilibrada a longo prazo, tá? Então é isso. Isso também pode ser questões de trabalho, como eu falei, né? Mas aqui é muito mais sobre relacionamentos. Mas se for em questões de trabalho, é a mesma coisa. Eu tenho uma ideia, eu quero pôr em prática alguma coisa, dá um passinho para trás, avalia os prós e os contras, se previna para caso algo dê errado, porque você estando prevenido, às vezes nem dá errado, mas pelo menos você já sabia como agir, como lidar, tá? Mas aqui pede realmente estruturação, tá? Do seu projeto, da sua ideia, para que você faça, né? Você não vai colher esse resultado rapidamente, mas quando você colher, vai ser muito positivo e vai ser um resultado mais extenso, que vai durar por muito mais tempo, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Do grupo 1. Espero que vocês tenham uma semana muito bacana, muito positiva, muito alegre, né? Deixem o seu sol brilhar, né? Não se importem com o que os outros pensem, né? Sejam o seu próprio sol, né? Não esperem iluminação de outro, não esperem que a informação que vocês precisam, a orientação que vocês precisam só venham do outro, tá? Busquem a orientação interna, tá? Porque você é o seu próprio sol. E eu espero que você possa brilhar e que vocês voltem na próxima semana me contando os resultados disso, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa semana. Até! Para você que escolheu a opção de número 2, o Tarot Rider-Waite, vamos ver qual vai ser a energia que vai reger os próximos 7 dias, tá? Por 7 dias, se você está assistindo agora, né, você conta, né, nesses próximos 7 dias, aqui essa leitura é atemporal. Então, se você voltar aqui em 2052, você conta a partir de hoje os próximos 7 dias, tá bom? Vamos ver qual energia vai reger os próximos 7 dias aí de vocês. Espero que seja bom, tá? Do opção número 1 foi muito boa, foi muito positiva, muito alegre. Eu espero que de vocês não seja igual, né? E se não for, que vocês transformem, né? Pra finalizar muito bem. Vamos lá. Qual a energia que vai reger os próximos 7 dias? A roda da fortuna. É bom. É bom, é bom. Depende, né? Vamos lá. A roda da fortuna. A roda da fortuna, ela traz virada de 180 graus. Então, o que tá bom, pode ser que não fique tão bom assim. O que tá ruim, aí, opa, né? Vacas gordas, né? Mas aqui, né? Tudo que acontece é porque tem que acontecer. Então, se você está numa situação o problema... Ih, lá vem bronca, gente. Segura, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Aqui, tem algumas pessoas que podem ser... quando a situação está muito boa, quando a vida está fluindo, você pode ter a tendência a ser soberbo, soberba, tá? A ser arrogante, a pisar em pessoas. Infelizmente, eu sou obrigada a falar aqui, porque eu tô recebendo essa informação, então, né? O meu papel aqui é te orientar para que você melhore, para que você mude, para que você seja uma pessoa melhor, né? Não só para você, né? Para que você tenha suas colheitas positivas, mas para o mundo, né? O mundo também não tem que lidar com pessoas ruins ou com pessoas chatas, enfim, né? Você não é um alecrim dourado, eu não sou, ninguém é, então espero que você consiga se olhar e enxergar também seus lados negativos, tá? Porque a roda da fortuna, quando ela vira, né? Quando tá tudo muito bem e ela vira, é porque alguma coisa você tá fazendo de errado ali, tá?
Porque você não está conseguindo conduzir a situação de uma forma positiva, de uma forma bacana, tá? Aqui entra a questão de egoísmo, né? Quando você só pensa no seu bem-estar e contanto que eu esteja bem, foda-se o resto, foda-se o mundo, foda-se se eu estou prejudicando o meu companheiro, a minha companheira, foda-se se os outros deixam de colher porque eu estou colhendo aqui. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de pensamento quando a vida tá funcionando, quando a vida tá caminhando, aqui a situação ela vai se reverter para que você veja que, né, o mundo não gira ao redor do seu umbigo, tá? Para que você consiga olhar um pouquinho para o seu próximo e ter um pouquinho de compaixão, tá? Isso eu estou falando para que as pessoas que são assim, né, que tendem a ser egoístas, né, que não se preocupam com o bem-estar dos outros. E eu não estou falando sobre você em detrimento do seu, não estou falando para você se sacrificar para ver o outro bem, mas eu estou falando quando o seu bem-estar depende do mal-estar do outro, tá? Não sejam bobos, eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. E eu sei que você também tá captando, né, para quem tem que captar. Se o seu bem-estar depende do mal-estar do outro, e você faz isso de propósito, tudo que você faz volta para você. Então aqui, ó. Rodinha da fortuna voltando pra você, pra mostrar que você não é o rei e a rainha da cocada preta, tá? Pra quem tá já né, nos dias de vacas magras, nas situações, Guto, não. Meu cachorro querendo sair. E aí ele já ia latir. Então, pra quem tá numa situação difícil, pra quem, né? Meu Deus, essa semana já começou na merda, né? Putz, bati carro, caí, me machuquei, perdi dinheiro, gastei no tigrinho, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Gastei um dinheiro que não deveria e aí veio a dívida, vivi como se não houvesse amanhã e houve o amanhã. Aqui tem uma mudança de ares, uma mudança de energias, coisas, né, se voltando aos seus momentos de glória, né? Se você está nos seus dias de luta, chegou a semana, né, dos dias de glória, graças a Deus, tá? É uma virada mesmo, né? Então, que não estava funcionando começa a funcionar. Pessoas que estavam ali para receber dinheiro, não sei para quem é isso, mas quem tá devendo aí vai pagar, tá? Então se alegre, né? Suas contas serão pagas, né? Se você tá dependendo de tal valor para pagar uma conta e alguém tá te devendo, essa pessoa ela tende a te pagar e você finalizar a semana, né? Os próximos 7 dias, no caso, com aquele respiro, com aquela sensação de honrei, né? Meu nome, honrei a minha dívida, né? Isso é muito bacana. Relacionamentos que não estejam muito bacanas essa semana tendem a se reequilibrar, né? As pessoas tendem a te... Se você, né, está se dedicando e a outra pessoa está meio assim para você, pode ser que essa semana a situação mude, então essa pessoa ela se volte para você, ela volte a olhar para você, a se dedicar a você. Se ela não estava se dedicando porque não podia, porque estava ocupada, porque estava corrido, pode ser que essa semana essa pessoa, a alergia, essa pessoa ela vá ter tempo e ela vá conseguir dedicar esse tempo a você, né? Vai conseguir te dar a atenção que você merece, tá? Então, aproveite. Vamos ver os acontecimentos que tem para vocês aí nessa semana. Tá, para as pessoas que vieram a bronca, não é para vocês levarem isso como, nossa, que merda de leitura. Não, gente, aqui é uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor, tá? Eu sei que a gente não gosta de ouvir broncas, a gente não gosta de ouvir onde a gente tá errando, mas às vezes a gente precisa saber, né? Às vezes você tá ali fazendo coisa errada, não tá nem percebendo. Então, se ninguém chega e fala pra você, olha, né, melhore aqui um pouquinho, você sai trazendo desarmonias onde você passa, e aí isso volta pra você, e aí quando voltar você vai ficar naquelas de, pô, mas o mundo é injusto, mas será que você não fez alguma coisa pra essa injustiça vir sobre você, né? Tudo que você faz é um convite à reflexão de quem você é, né? Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você planta coisas ruins, aí não adianta culpar o mundo, tá?
você pode ter uma tendência a olhar para o mundo, culpar, mas não olhar para o seu umbigo, né? Agora, a espiritualidade está convidando você a olhar para o seu umbiguinho e ver que você não é tão especial assim, tá? Acontecimentos dos próximos 7 dias. 2 de copas, oi, oi, oi. Que mais? Caramba, bem parecido com a última leitura do grupo 1. Pode ser que vocês migraram dali pra cá, né, safadinhos? 7 de ouros. Que mais? Próximos acontecimentos. Cavaleiro de paus. Seis de ouros, estou falando, isso aqui é a continuação da outra leitura. Beleza. Que mais? A lua. Rainha de espadas saiu invertida. Aqui pediu 8. A estrela. E a última carta caiu. Vou ter que dar uma pausa para pegar porque tá lá embaixo. Voltei gloriosamente trazendo a carta do mundo. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Primeiro acontecimento aqui para o grupo de número 2. Parcerias, tá? Aqui a gente fala de parcerias gerais. Então, pode ser uma parceria de trabalho, pode ser uma parceria de estudo, né? Pode ser uma sociedade, ou pode ser, né, uma amizade, pode ser também relacionamentos, tá? 2 de copas, ele fala sobre uma parceria de sucesso, uma parceria bem estruturada, uma parceria onde vocês têm muitas colheitas, né? Muita reciprocidade no dar e no receber, muita entrega de sentimentos, ou seja, mesmo que seja em questões de trabalho, de estudos, é a pessoa entregando o seu coração naquilo que ela está fazendo, tá? E já começaram as sincronicidades de números que até agora não tinha, né? Eu olhei no tempo de gravação, estava a 1 minuto e 10 segundos. Então, aqui fala sobre equilíbrios, né? Fala sobre relacionamentos, relações, né? Parcerias que são estruturadas e que podem levar a grandes colheitas no futuro, né? Que podem se estender por muito tempo. Aqui, um de vocês está avaliando essa parceria, né? Pode ser que, né, aqui eu esteja lidando ou com vocês mesmo, que sejam essa pessoa que estão fazendo essa avaliação, ou vocês estejam lidando com alguém que esteja avaliando essa parceria, tá? Vou falar nas duas possibilidades, tá? Então, se for um terceiro, se for com quem você está lidando, essa pessoa está avaliando, tá? Essa situação, essa parceria de trabalho, esse relacionamento, essa amizade, essa sociedade, e está vendo se ela está colhendo todos os frutos que ela gostaria, se está havendo equilíbrio, né, no que ela proporciona, no que ela entrega, no que ela faz, e se ela está recebendo na mesma proporção. Porque aqui essa pessoa, cavaleiro de paus, né, uma pessoa que é uma pessoa de atitude, é uma pessoa que faz acontecer, né, é uma pessoa que não fica esperando, é uma pessoa que tem força e que ela vai lá e, mesmo que a situação seja difícil, seja complicada, ela vai e faz acontecer, né? Ela não vê barreiras, não vê obstáculos, né? Ela transpõe todos os obstáculos para conseguir aquilo que ela deseja, né? É uma pessoa de atitude, isso é muito bom. Só que aqui, pode ser que na visão dessa pessoa, a coisa não esteja tão equilibrada, tá? Por quê? 6 de ouros, você vê que de um lado tem 3 moedas, aqui tem uma e aqui tem 2. Então, é como se alguém estivesse recebendo mais do que a outra pessoa, tá? Aqui alguém está doando mais e alguém está doando de menos. Então, alguém está sendo mais atencioso
e, né, olhando mais para o outro, cuidando mais, se dedicando mais. Alguém está se esforçando mais para esse trabalho dar certo, né? Colocando mais empenho, captando mais clientes. Alguém está realmente colocando mais a mão na massa para acontecer, para, sei lá, produzir, né? Equipamento, seja que for, né? Se for um trabalho braçal, alguém está ali colocando mais a mão na massa do que o outro. Se for relacionamento, né? Alguém está se dedicando mais, está se importando mais, está se preocupando mais, está se doando mais do que o outro. Então, como a gente aqui nessa primeira possibilidade está falando do outro, então, no caso, quem está, né, devendo é você, tá? Se for você essa pessoa, o outro está avaliando. Vale a pena eu ficar nessa relação, tá? Será que eu não estou me iludindo que essa pessoa vai em algum momento entregar aquilo que eu estou entregando de volta? Será que essa pessoa ela realmente tem todo o potencial que eu achava que ela tinha para desenvolver essa relação? Ou será que era muito mais uma coisa da minha cabeça? Será que eu não estava me deixando levar pela paixão? Será que eu não estava me deixando levar realmente pela ilusão de que essa pessoa era a pessoa perfeita para mim? Essa pessoa está analisando, tá? Então, se você é essa pessoa e você percebe que não está dando o seu melhor nesse momento, eu aconselho vocês a analisarem, né? E a procurarem fazer isso, né? Começar a entregar um pouquinho mais, né? Porque talvez você ache que, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Mas se essa pessoa ela está sentindo que ela ainda está fazendo mais. Então, se é o caso, se você sente que você está fazendo a sua parte e que, tá sendo injusto, senta para conversar com essa pessoa. Fala, olha, fulano, fulana, você está satisfeito nessa relação? Você está satisfeito com a minha entrega, com o que eu entrego? Você está satisfeito com essa parceria de trabalho, com essa sociedade? Você acha que a gente está equilibrado, né, nas nossas funções? Você acha que eu estou executando isso, né, da forma que você esperava? Converse, porque aqui, se você conversa, você pode alinhar as expectativas, porque de repente você está fazendo as coisas. Você está entregando, mas de repente você não está entregando da forma que o outro gostaria que você entregasse. Então, às vezes, é só você realinhar. Então, por exemplo, mas eu ligo, eu pergunto para essa pessoa se ela tá bem, para quem gosta de dar satisfações, eu dou satisfações, eu ligo avisando onde eu vou, com quem eu estou, a hora que eu chego. Que mais essa pessoa quer? De repente, isso que essa pessoa quer é que, sei lá, no meio da semana, você tire 5 minutos quando você sai do seu trabalho, passe rapidinho na casa dessa pessoa para dar um abraço, para dizer que sentiu falta dessa pessoa e vá para sua casa. Tá vendo? E às vezes é uma coisa simples, mas é aquilo que o outro necessita. Então, às vezes é só isso, às vezes não é que você não está entregando muito, mas é que às vezes você não está entregando da forma que o outro entende que é o melhor, tá? Então, mas eu tô captando cliente, não sei o que, mas e se de repente, ao invés de captar mais clientes, você consiga fidelizar esses clientes e aí, fidelizando, você consiga cobrar um valor maior para o produto que eu estou vendendo ou para o serviço que você está prestando. E aí, uma vez que esse cliente já foi fidelizado, ele aceite pagar aquele outro valor, porque ele viu que o seu trabalho vale a pena, que o seu trabalho tem valor, né? Que ele vale o que está sendo pedido, né? Então, às vezes é só alinhar mesmo, né? Conversar para que você veja, né, onde não está suprindo ali, né, as necessidades do outro, porque vocês alinhem e aí se reequilibrem, tá? Uma vez que vocês se reequilibrem, as coisas tendem a fluir novamente melhor, né? O clima tende a melhorar. Se o clima tá pesado, ele tende a ficar mais leve, né? Vocês vão ver as coisas voltando aos eixos, né? Roda da fortuna, como a gente falou. E aqui finaliza, né, esses 7 dias, né, com muita
é aquela sensação de, poxa, deu tudo certo no final, colhemos a grande colheita, sabe? Se a relação não estava muito bacana, se a outra pessoa estava muito assim com você, uma vez que vocês conversem e alinhem-se, né, na entrega, aqui vocês finalizam esses 7 dias muito bem, muito felizes um com o outro, né? O outro se sentindo satisfeito com a sua entrega, o outro se sentindo bem na sua companhia e te proporcionando a mesma sensação, tá? Se você está sendo aquela pessoa que eu falei, né, da arrogância, ou é aquela pessoa que tem a mania de colocar o outro para baixo, né? Tem relacionamentos onde uma pessoa se acha muito melhor que o outro, e aí começa a falar pro outro, ai, mas se eu não falo, você não faz. Ai, mas não sei o que, não sei o que. Tá, mas acusar o outro, diminuir o outro, torna o outro melhor como, né? Faz o outro melhorar como? Porque se alguém me coloca para baixo, se eu tô numa relação que alguém fica me diminuindo, eu não vou me esforçar para melhorar, né? Ao contrário, ou eu vou, primeiro de tudo eu vou sair, mas se eu não sair, eu vou ser pirracenta, tá? Ah, se tá dizendo que eu tô fazendo ruim, então eu vou fazer 2 vezes pior, porque você não merece o meu melhor. Se você não sabe sentar comigo, conversar e dizer o que você espera de mim, e dizer onde está a minha falha, e me dar espaço para reparar o meu erro, e você já vem me apontando os dedos, eu vou fazer pior só para você, só para pirraçar. Então pode ser que o outro faça isso com você, tá? Se você é uma pessoa que não sabe conversar e só sabe acusar, então você tá merecendo ser maltratado, desculpa, tá? Porque se não há comunicação clara e limpa, não dá pra cobrar nada do outro, tá? E se você acha que você é melhor que a outra pessoa, por que você tá com essa pessoa? Vai buscar uma pessoa melhor. Não fique colocando o outro como menor que você, não fique tentando diminuir o mérito do outro, tá? Aprenda a respeitar e a valorizar o outro também, porque ele tem suas qualidades, senão você não teria se apaixonado, tá? Um beijo, bronquinha. Então aqui, se você reconhecer o seu erro, tá? Se você sentar e conversar com o outro e, né, se colocar na posição de aprendiz, porque, né, mesmo no relacionamento, numa parceria de trabalho, seja onde for, a gente está sempre aprendendo, né? A gente sempre aprende. O que faz o ser humano se desenvolver é exatamente a relação, seja de amizade, seja de trabalho, seja de estudo, seja de no romântico, né? As relações desenvolvem o homem, né? O ser humano. Então, não se coloque na posição de eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu sou o melhor, a melhor pessoa do mundo, porque você sempre vai ter a aprender, né? Então, se permita aprender com essa outra pessoa e ser uma pessoa melhor, né? Porque você sendo melhor, você vai ter melhores colheitas para si e o mundo também vai ter uma pessoa mais agradável para viver com ela, tá? E é isso. Agora eu vou passar então para a segunda possibilidade. Na segunda situação, se você é a pessoa que está entregando, né, que está dando o seu melhor ali na relação de trabalho, de estudo, na amizade, no relacionamento afetivo, se você é essa pessoa que está dando, né, o seu melhor, está avaliando, será que vale a pena, né? Tô dando tanto, tô entregando tanto, será que essa outra pessoa, eu realmente me apaixonei por quem era ou pela imagem que eu criei da outra pessoa? Aqui também cabe, né? Você sentar com essa pessoa e conversar com ela, tá? E trazer, né? Olha, não estou contente nesse momento, não estou satisfeito, satisfeita com a entrega, né? Com a sua entrega. O que eu espero, nunca, tá? Quando você for conversar com o outro, nunca acuse, porque a acusação, ela não vai trazer resolução, né? Então, o melhor a se fazer nesse momento, quando não há, né, quando há uma insatisfação numa relação, é você dizer como você se sente, porque, né, como eu me sinto traz esclarecimento para o outro, traz entendimento, mas quando você traz acusações, o outro já se coloca na posição de defensiva, né, de se defender. E não vão chegar a lugar nenhum. Então, chega na pessoa e fala, olha, né, eu não estou satisfeita com essa entrega, eu sinto que eu gostaria, né, a forma que você entrega não é a forma que eu me sinto amada, me sinto admirada ou admirado, me sinto validado, me sinto respeitado,
eu gostaria, né, o que eu espero que você faça, ou que você me dê, ou que você me entregue, é um pouco mais de atenção. Ah, mas eu te ligo. Não, eu gostaria que ao invés de você me ligar, você pudesse pelo menos fazer o sacrifício de, uma vez por semana que seja, aparecer aqui rapidinho para me dar um beijo, para me dar um abraço, ficar aqui comigo um pouquinho, né, e depois você vai para sua casa, né, eu gostaria da sua presença física. Eu gostaria que você se preocupasse no final do dia em saber como foi o meu dia, mas de verdade, não só por protocolos de educação, daquela de, né, todo mundo pergunta, ah, tudo bem, mas na verdade as pessoas não querem saber, então eu gostaria que você realmente gostaria de saber, quisesse saber como foi o meu dia, se importasse com isso. Eu gostaria que você tirasse uns 5 minutos de pausa do seu videogame, não sei para quem é isso é muito específico, mas, né, eu gostaria que você, quando você for jogar seu videogame, antes de jogar, porque eu sei que quando você começa você não para mais, então eu gostaria que você, antes de jogar, me ligasse, conversasse comigo um pouquinho, né, pra gente bater o papo, pra gente ter uma troca, e aí depois você fala, ó, agora eu vou jogar videogame, então, né, obviamente estarei indisponível, porque assim a outra pessoa já vai dormir, já vai fazer suas atividades, sabendo que, olha, aqui fulano se desligou, fulana se desligou, né? Não posso mais contar com ele ou com ela para atenção, né? Converse, porque assim, para essa outra pessoa não vai custar, pelo que eu vejo aqui, porque como aqui é você chamando a pessoa para razão, né? Como tem essa rainha de espadas e ela está invertida, como se a pessoa não estivesse olhando para a situação racionalmente. Então, você chamando a pessoa à razão, a pessoa ela vai enxergar, putz, tô falhando nisso, então beleza, eu vou fazer diferente, né? Não vai me custar fazer isso, porque aqui não mostra a pessoa tendo resistência, tá? Às suas solicitações, tá? Porque aqui eu ia falar queixas, mas aqui a situação não é se queixar, aqui a situação é você dizer como você se sente, dizer o que você gostaria de receber ou como você espera que essa pessoa haja, tá? Aí essa pessoa, ela vai sim acatar aquilo que você deseja, né? Ela vai avaliar, ela volta à razão e ela vai equilibrar. E aí, reequilibrando, vocês voltam a ter harmonia, né? No trabalho, né, na parceria de negócios, na sociedade, no relacionamento, né, na parceria de estudos aqui, finaliza, né, se vocês estão fazendo um trabalho, aqui me veio outra questão aí, para quem está estudando e vocês estão fazendo um trabalho em grupo e você tá se matando e a outra pessoa tá ali só, sei lá, fazendo o quê, né, e uma vez que você alinhe, vocês têm que entregar esse trabalho sexta-feira, vocês entregam e provavelmente a nota vai ser muito alta, tá? Por quê? Porque essa pessoa, ela começa a entregar o que ela se propôs. E aí as coisas se equilibram e vocês têm boas colheitas, tá? Então, aqui, tanto né, na questão de trabalho, de né, sociedade, equipe de trabalho, amizade, relacionamento amoroso, familiar, ao invés de culpar o outro, ao invés de apontar o dedo pro outro, diga o que você, como você se sente, o que você espera para que a harmonia ela volte a reinar, né? Para que vocês finalizem esses 7 dias se sentindo, poxa, foi tão bom, foi muito bom eu ter me comunicado e agora eu colhi, né? Eu colhi os resultados dessa comunicação, né? Então, aqui a chave realmente é comunicação, tá? E mostra que mesmo que as coisas não comecem muito bem, elas finalizem melhor, tá? O contrário também pode acontecer, né? Se a outra pessoa não baixar a bola, como a gente aqui lida com escolhas, né? Se a outra pessoa não se retratar, não mudar a atitude, pode ser que a situação ela afaste mais vocês do que aproxime, né? Da mesma forma, se você é a pessoa errada da história e ainda que o outro né, esteja te pedindo uma mudança, você, vou agir do jeito que eu quero, porque eu sou assim, me aceitou assim, quando entrou na relação, entrou sabendo que eu era assim, então, aí você não reclame depois, tá? Porque, novamente, nós somos seres mutáveis, tá? Nós não somos robôs. Até os robôs recebem atualizações, então por que você não pode ser uma pessoa melhor, né? Por que você não pode melhorar? Avalie, tá? Quando você tem muita recusa em melhorar, em mudar,
Não adianta você culpar o mundo pelos seus resultados, tá? O mundo não vai ser melhor se você não for melhor. Agora eu vou passar para a terceira possibilidade. Terceiro e último acontecimento para as pessoas que escolheram a opção de número 2. Deixa eu só beber uma água, porque eu falo mais que a mulher da cobra. Eu nem sei se essa expressão tá certa, mas como sempre a rainha trazendo expressões de forma errada. Acho que se tem uma leitura que eu acertar uma expressão, um ditado popular, aí eu tô na glória, viu? Último acontecimento pra galera do número 2. Nossa, meu nariz tá quase caindo aqui. Se eu terminar a leitura como Voldemort, não liguem. Último acontecimento pra equipe. Pra equipe não, né? Pro grupo de número 2. Sempre que eu só tô falando de equipe, né? Nessa leitura. Último acontecimento pra galera do grupo número 2. 10 de ouros. As de ouros, interessante. O louco. O louco. Tá, foi ruim, mas eu não poderia deixar esse trocadilho passar. Au, caiu tudo. Não vou aceitar nenhuma. Eu comentei no outro montinho. Esse baralho ele é muito grande, né? Então, pra segurar, minha mão é um pouco menor, então eu não consigo segurar tudo assim, né? E aí acaba caindo demais. Deixa só eu pegar a carta que caiu. Peguei. Continuando. 3 de ouros. O que mais? Aqui parece que eu sinto como se eu estivesse espremendo informação. É estranho. Sabe quando a coisa não quer sair, não quer se revelar? Mais um acontecimento para o grupo número 2. Mais um acontecimento. 6 de espadas. Cavaleiro de paus. A imperatriz. E por último, a temperança. Fundo do baralho. 8 de paus. Deixa eu só entender o que tá acontecendo aqui. Bom, aqui pode ser que tenham situações que vão finalizar essa semana, tá? Coisas que realmente a gente tá na energia da roda da fortuna, né? A roda da fortuna, se algo que não estava funcionando, né? Que não estava bom aí, pode vir a finalizar sim, para que vocês tenham novos inícios, tá? Só que aqui, pode ser que eu esteja lidando com questões de relacionamento também, tá? Porque temos o 10 de ouros, que é um final, né? De algo que já foi bom, de algo que foi muito positivo, de algo que teve uma construção, mas que já colheu tudo que tinha que ser colhido, né? Dali já não tem mais frutos a serem colhidos. Então, inicia uma nova fase aqui, que é com o As de Ouros, né? Você vê que primeiro vem o 10, que é o final, para depois vir o As, que é um novo começo, seguido da carta do louco. Então, assim, se acontecer de finalizar relações aqui nessa semana, né? Nesses próximos 7 dias,
é porque isso é o melhor, tá? É porque é o momento de você se reencontrar, de você recomeçar a sua vida, de você se conectar com novas pessoas, né? Tem pessoas novas para entrar na sua vida aqui. Permita-se, né, conhecer essas novas pessoas, porque aqui a carta do louco é a carta do recomeço e é a carta da permissão, né? Aquela carta onde você fala, eu vou me permitir conhecer pessoas novas, eu vou me permitir viver novas situações, eu vou me permitir viver novas aventuras, né? E sem expectativas, sem cobranças, né? Só vivendo por viver, e aí você vai ter suas colheitas ali, tá? Porque aqui tem o 3 de ouros, então o que vem a seguir, né? Quando você se permite recomeçar, traz equilíbrio, né? O 3 de ouros fala sobre equilíbrio, né? Fala sobre uma estruturação de algo novo, né? Então, deixe o passado. Eu sei que é difícil quando você, por exemplo, quando a gente está falando de relacionamento, quando há o final de um relacionamento, é difícil você recomeçar sem olhar para trás ou sem querer voltar, né, para a situação que você já estava por comodidade, por comodismo, né? Porque é mais fácil estar numa relação que você já conhece outra pessoa, que você sabe como a pessoa vai agir, como a pessoa se comporta. E mesmo que não seja agradável, você já sabe como lidar ou o que esperar. Mas aqui o 6 de ouros, o 6 de espadas, ele é um convite a você deixar o que já passou no passado e olhar para frente, né? Porque o 6 de ouros, meu Deus, de ouros, toda hora eu tô falando 6 de ouros. É porque o 6 de ouros é a carta do equilíbrio. E é o que está pedindo, né? Para que você se permita para haver um equilíbrio na sua vida. Mas o 6 de espadas, ele é a carta da vitória sem honra, né? Que é aquela coisa, poxa, me libertei de uma relação que não estava bem, mas agora não consigo comemorar porque, né, tô deixando uma vida para trás, né? Enquanto você está vivo, a vida, né? Eu sei que é um clichê, mas é real. E, né? Você finaliza uma relação, você tem aquela sensação de, meu Deus, eu vou morrer sem essa pessoa. Mas há sempre um novo dia, a dor ela vai ficando cada vez menor. E se você se permite, principalmente nesse caso, porque nesse caso é algo que já não tem mais o que colher, né? Não é algo que já ainda dá para recuperar, ainda dá para reconstruir. Nessa situação específica, tá? Vou falar uma outra. Né? Não é algo que dá para reconstruir. Então, assim, né? Agradeça, seja grato pelo que você viveu, leva consigo as lembranças boas, leva consigo os aprendizados das lembranças ruins e se siga um novo rumo, tá? Se permita, né? Olhar para frente e colher, né? As novas possibilidades. Aqui tem o Cavaleiro de Paus. Então, para algumas pessoas, entra alguém na vida de vocês logo essa semana. Você finaliza hoje, daqui a 2 dias você conhece alguém na fila do pão, na padaria, sabe? Óbvio que é um exemplo, mas entra alguém na sua vida. Não estou dizendo que essa pessoa que você vai conhecer nesses próximos 7 dias, você já vai, meu Deus, já vou estar namorando, terminei ontem, hoje já estou namorando, mas é uma pessoa que você vai conhecer e que vai ser uma pessoa que vai te fazer bem, que vai te fazer se sentir, se você é mulher, né, vai fazer você se sentir poderosíssima, vai olhar para você e vai reconhecer em você tudo que o outro não reconhecia. Me veio aqui a música da Taylor Swift, Begin Again. Ouça, para você que está passando por isso ou que vai passar por isso, ouça, tá? Porque nessa música ela fala que a pessoa, tudo que o outro não reconhecia nela, tudo que o outro não via nela, essa pessoa vê, né? E ela vai fazer você se sentir muito bem consigo mesma, né? Vai conseguir fazer com que você olhe para si mesmo e fala, caramba, né? Realmente eu sou boa, eu sou bom o suficiente, né? Mesmo que não haja uma relação entre vocês, mesmo que vocês não fiquem durante esses próximos dias, mas essa pessoa, ela vai olhar para você, ela vai te admirar, ela vai trazer para você uma sensação de caramba, tudo que o outro, né, não reconhecia em mim, essa pessoa reconhece, essa pessoa admira, essa pessoa elogia e vai fazer com que você volte a se sentir bem. Ou pode ser que essa pessoa nem venha para relacionamento, mas ela venha só para conversar e aí você
tá contando que você finalizou uma relação e você, né, explicando a situação que você passou e essa pessoa possa falar, pô, mas você não merece isso, você olha como você é isso, como você é aquilo, e ela te volte, né, te faça voltar a olhar para o espelho e falar, caramba, mas realmente eu não mereço isso, né, olha tudo isso aqui, né, lembrei da Jay lá do tudo isso, né? Olha tudo isso que essa pessoa, né, não estava valorizando, né? Eu fiz o melhor em sair dessa relação, eu fiz o melhor em seguir um novo caminho, porque eu mereço mais, né? Então, essa pessoa, ela te ajuda a voltar para si e a enxergar, né, a mulherona da porra que você é, se você for uma mulher, ou um homenzão da porra que você é, se você for um homem, né, nessa situação, e a trazer novamente o equilíbrio para sua vida, né? Aqui, para que você possa ter novas construções futuras, tá? Então, assim, eu sei que, né, os finais nem sempre são agradáveis, mas podem trazer coisas bacanas, né? A longo prazo, a construções, né? A temperança fala sobre isso, sobre reequilíbrio para colheitas positivas do futuro, né? E nós temos aqui o 8 de paus, que é o fundo do baralho, que fala de comunicação, fala de flerte, então pode ser que seja uma semana que, se você termina, você vai ser muito bem visto, sabe? As pessoas vão estar olhando mais para você, podem estar, né? Se você quiser se jogar ali, né, no aplicativo de paquera, só para se sentir bem, né? Você vai ser muito bem visto, muito bem vista, então vai elevar a sua autoestima novamente, né? O que é bom, né? Ajuda, assim. Aqui temos outra situação, né, uma outra possibilidade, que é de relações que, aqui novamente sobre o reequilíbrio de relações, né, de uma fase que não estava tão boa, essa fase finalizando e iniciando uma nova fase, né, de relações, onde as coisas tendem a se equilibrar novamente, contanto que vocês se permitam coisas novas, que vocês permitam viver experiências novas, se permitam reconhecer o outro, né? Reconhecer é de conhecer novamente, né, o outro, descobrir, né, o que mudou na outra pessoa. Às vezes, né, porque a gente tá mudando todos os dias, a gente muda o tempo todo, e às vezes a gente para de tentar conhecer quem é aquela pessoa nova, primeiro que está diante do espelho e depois quem você está lidando. Então, aqui, se você se permitir, não ganhar. Pausa pro cachorro. Qualquer dia eu mostro aqui ele pra vocês verem como ele é bonitinho. Pera aí, gente. Voltei. Então, né, se você permitir conhecer essa nova pessoa, né, a gente muda o tempo todo, então se você começar a olhar para essa pessoa como se você estivesse conhecendo ela agora, você vai descobrir, né, um novo ser, né, uma nova personalidade, talvez, e que isso vai te fazer se readmirar, se reapaixonar por essa pessoa, né? Sem ficar comparando com a pessoa que você conheceu há, sei lá, 10 anos atrás. A gente conhece as pessoas, se apaixona e a gente acredita que aquela pessoa ela vai ser a mesma desde que vocês se conheceram, mas se você mudou, a outra também vai mudar, né? Então, pare de comparar a pessoa que você conheceu lá atrás com a pessoa que ela é hoje, né? Tente, ao invés disso, conhecer essa nova pessoa, porque de repente você pode achar que ela seja até mais interessante do que ela era lá atrás, né? Porque ela cresceu, porque ela evoluiu, e você pode se reapaixonar e se sentir bem ao lado dessa pessoa, né? Ou permitir que essa pessoa te reconquiste, né? E aí fazer você se sentir glorioso, gloriosa, né? Ao lado dessa pessoa, né? Permita que essa pessoa te reconquiste também, né? As coisas aqui tendem a ter um novo equilíbrio, né? A comunicação entre vocês, se não estava boa, ela tende a ficar muito melhor, porque, né? O 8 de paus é a carta da comunicação, da troca de mensagens. Pode falar de viagens, então, de repente, se vocês... pode ser que essa pessoa venha propor para vocês uma viagem, né? Que seja de um final de semana, né? Mas para que vocês tenham um tempo só entre os dois e renovem, né? As energias aí do relacionamento. Então, tem situações aqui de relações que não estavam muito boas, que essa semana elas voltem pro eixo, tá? Ela pode finalizar aquela fase, né? Vocês podem até ser que seja uma coisa bem pontual de vocês sentarem e falar, vamos conversar, vamos. Ó, isso aqui... Meu cachorro de novo. Pode ser que vocês
sentem, conversem e falam, vamos recomeçar? Então, ó, isso aqui a gente já viu que não está funcionando, então a gente para de fazer isso, a gente muda aquilo outro, vamos, né, o que eu gostaria que você fizesse era isso, e o que você gostaria que eu fizesse? É isso. Então, beleza, vamos tentar fazer dessa forma? E aí vocês comecem de novo e com esse começo, né, cada um sabendo alinhar o que você espera e o que o outro espera e vocês consigam fazer, né, essa entrega, pode ser que as coisas realmente se reequilibrem e vocês finalizem a semana, né, se sentindo muito melhores, muito mais unidos, muito mais próximos, se entendendo muito melhor, né? Isso é muito bom. Bom, eu acho que é isso, né? Por hoje é só, né? Grupo número 2. Espero que a semana de vocês seja muito boa, que vocês tenham, né, uma semana de recomeços aí. As pessoas que levaram bronquinhas, né, não levem para o mal, aqui tudo é para a evolução de vocês, né? Eu me coloco também na posição de aprendiz, nem sempre eu estou na minha melhor versão e às vezes eu preciso daquela puxada para eu enxergar que, opa, não sou a rainha da cocada preta, sou rainha, mas não da cocada preta. E que eu preciso baixar minha bola, rever, né, meus atos, se os meus atos estão condizentes com os meus valores ou com as minhas palavras e mudar, né, dar um passinho atrás. Então, eu também me coloco nessa posição de alteração, né, de mudança, de olhar para dentro e de fazer, né, uma mudança no meu ser, tá? Não levem pro pessoal aqui. Tudo que a gente faz é para que você seja uma pessoa melhor, para que você tenha colheitas melhores, tá? No mais, espero que vocês contem, né? Voltem aqui para contar como foi a semana de vocês, que vocês tenham uma semana muito boa. Curtam, comentem, compartilhem e voltem sempre. Um beijo, até a próxima.